Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês por que eu estou de olho aí em fazer compras no IRDM, um fundo imobiliário Iridium muito interessante, né? Que eu já tenho na minha carteira já faz um bom tempo, se eu não me engano já tem uns 2 ou 3 anos que eu já tenho esse fundo imobiliário na minha carteira. Eu quero mostrar para vocês porque eu acho que a gente está entrando num bom momento de compra, falando aí desse fundo imobiliário que para mim tende a crescer bastante no longo prazo, tá? Bom pessoal, para quem não sabe, essa daqui é a minha carteira de investimentos, é por ela que eu mostro para vocês onde que eu estou investindo, onde que está alocado o meu capital atualmente. E em relação a fundos imobiliários, eu tenho esses fundos imobiliários aqui, ó, IRDM, KIZU 11, TRXF 11 e XPLG 11. Não é uma carteira muito grande de fundos imobiliários, não é uma carteira que tem muitos fundos imobiliários, tem alguns poucos fundos imobiliários que eu já tenho mais concentrados, tá? Eu tenho vontade de colocar mais fundos imobiliários nessa carteira, só que eu não acho que é o momento certo. Eu acho que se eu colocar mais, eu vou acabar pulverizando bastante essa minha carteira de fundos imobiliários. Então, no momento, eu só tenho esses 4 fundos imobiliários e eu estou bem confortável com eles. Nenhum deles me dá dor de cabeça por enquanto. E eu tenho convicção em relação à minha tese de investimentos por longo prazo nesses 4 fundos imobiliários, tá bom? Para vocês verem aqui como funciona a minha planilha, eu tenho essa capa que consolida todos os meus investimentos. Eu também tenho uma aba para cada tipo de ativo que eu tenho aqui na minha carteira. E essa daqui é a aba dos fundos imobiliários. Bom, basicamente eu tenho aqui 120 cotas do fundo IRDM 11, basicamente quase 10 mil reais. E por que eu tô achando interessante? Porque eu tô achando que vai ser um bom momento de entrada daqui a pouco. Bom, a gente tem uma cotação interessante que a gente está chegando aqui do IRDM 11. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade de entrada visando o longo prazo. Provavelmente com a deflação acontecendo aqui no Brasil, a gente tendo uma deflação acontecendo, o fundo ele vai se prejudicar. Mas eu acredito que a gente vai ter bons momentos de entrada para esse fundo imobiliário aqui e colher bons resultados pensando no longo prazo, tá? Não dá para prever o futuro, não dá para saber se os resultados serão bons, não dá para saber qual que vai ser a cotação, qual que vai ser a distribuição de rendimento desse fundo imobiliário, porém eu acredito que a gente vai ter bons momentos de entradas. O que eu quero mostrar para vocês aqui é basicamente o seguinte. Esse daqui é o gráfico de cotações do fundo imobiliário IRDM 11. Eu quero mostrar para vocês que a gente teve bons momentos de entrada nesse fundo imobiliário aqui. Um ponto importante que eu quero mostrar para vocês, que eu já falei em outro vídeo, é sobre esses pontos que eu não acho tão interessante de entrada, como vocês podem ver aqui embaixo. Esse daqui é um dos pontos, é uma região que eu não acho interessante da gente entrar, porque é uma região onde o fundo estaria sobrecomprado, onde a possibilidade dele cair seria maior do que a dele subir. É claro, isso nem sempre acontece, como a gente pode ver aqui também, né? A gente pode ver que nesse período aqui, ó, nesse período onde ele estaria sobrecomprado, ele acabou subindo bastante. Mas esse daqui é um filtro que eu acabo fazendo. Se os resultados ainda estiverem positivos, eu ainda compro, mesmo ele estando sobrecomprado. Porém, eu não compro todo aquele valor de dinheiro que eu gostaria de ter comprado, tá? Então eu faço essa ponderação através do gráfico para saber se ele está num bom momento de entrada, se ele não está num bom momento de entrada, tá? Agora, como a gente pode ver, esses pontos aqui, eles foram péssimos para a entrada, porque eles acabaram, né, aqui estava mostrando que a gente estava sobrecomprado e depois o que aconteceu, o fundo acabou caindo. Agora, momentos interessantes de entrada, né, que eu vejo aqui, é quando esse indicador azul, né, o RSI, ela se encontra aqui abaixo dessa zona cinzenta. Esse ponto aqui ele estava muito próximo dessa zona, abaixo dessa zona cinzenta. Então aqui seria um bom ponto de entrada. Aí quando a gente tem passando, né, os períodos de tempo, a gente tem outro ponto de entrada que poderia ser interessante, né, que eu poderia investir mais do que eu gostaria de investir do meu planejamento, que seria esse ponto aqui. E depois a gente tem outro ponto de entrada, que é essa região aqui, ó, que ela até chegou a ficar verdinha, que eu configurei para ficar verdinha, que seria essa daqui, que seria outro ponto de entrada interessante. É claro, não tem como prever que comprando aqui a gente terá resultados bons. Só que eu fico mais confortável de comprar nesses momentos onde o RSI ele está sobrevendido, ou seja, a compra ela vai ser mais interessante do que a venda, porque eu sinto uma segurança maior em fazer essas compras, ainda mais se esse ativo estiver abaixo do meu preço teto, tá? Então, por isso que eu acho interessante. E daí eu faço outra coisa, depois de fazer essas análises, é de colocar as bandas de Bollinger. Só que aqui, ó, a gente já pode ver que o preço atual do ativo, ele está aí cerca de 77, 78, e ele já está descendo com o RSI para baixo. Se ele continuar descendo, aqui provavelmente a gente também vai ter um bom ponto de entrada. Pelo menos para mim, talvez eu pretenda comprar, se estiver aí no momento de comprar fundos imobiliários na minha carteira. Porque como a gente pode ver, eu acabo fazendo a divisão da alocação da minha carteira aqui. Então eu faço essa divisão de alocação de carteira, mas eu já posso ver aqui fundos imobiliários que a gente tem aqui, ó, fundos imobiliários.
eu já estou acima do que eu deveria ter no meu ideal, né? Eu teria um ideal de 20%, eu estou com 22%, ou seja, o próximo mês não seria um mês interessante para que eu aportasse em fundos imobiliários, tá? Então, que isso fique claro, mas se fosse um mês interessante para eu aportar, eu com certeza provavelmente investiria nesse fundo imobiliário aqui, IRDM11. Outra coisa que eu faço, né, que eu já falei para vocês em outro vídeo, é que além de analisar esses pontos interessantes de compra aqui através desse indicador RSI, eu coloco também as bandas de Bollinger para saber se estaria num suporte interessante. Porque quanto mais próximo da linha verde que ele está, eu considero como se fosse um suporte, ou seja, que dali a chance dele, da cotação acabar subindo é maior do que a cotação acabar descendo. Então, aqui a gente está em vários pontos interessantes. A gente pode ver aqui, eu compraria em vários pontos de suporte. Não significa que o ativo vai subir, não significa que eu vou ter ganho, mas me deixa mais confortável para fazer uma entrada nesse ponto aqui, por exemplo, do que nesse ponto onde ele está mais próximo da banda superior. Porque aqui, ó, onde ele está mais próximo dessa banda superior, eu já acho que não seria tão interessante, porque a chance de queda seria maior do que a chance de subir mais. Bom, pessoal, então como a gente pode ver, o valor do ativo ele está caindo, se os resultados permanecerem positivos, a gente vai ter que analisar o relatório do fundo imobiliário para saber como que está o cenário do fundo imobiliário, para saber se vai ser um bom momento de entrada de fato. Então, aqui eu acredito que daqui 1 ou 2 semanas a gente pode ter um novo momento interessante de entrada desse fundo IRDM11, tá bom? Então, basicamente, é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês do porquê eu estou de olho neste fundo imobiliário IRDM11. E caso você tenha alguma dúvida em relação ao que eu expliquei aqui para vocês, é só deixar aqui nos comentários, se inscreva no canal caso te interesse esse tipo de assunto e qualquer sugestão que você tiver, também comente aqui na seção de comentários deste canal. Bom, por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado e até mais.